Tudo bem, pessoal? Bora para mais um papo de planta? Bora lá? Hoje eu vou falar sobre uma planta que eu gosto muito, tá dando para vocês verem aí, né? Que é o coleus. Ele também é conhecido em algumas regiões, deixa eu colocar isso mais pra frente aqui para vocês poderem ver, como coração magoado, né? Eu, particularmente, conheço como coleus, mas em alguns lugares ele é conhecido como coração magoado. O nome científico dele é Adromichus cristatus. Adromichus cristatus. Acho que coração magoado ou coleus é mais bonitinho, né, gente? Eu queria gravar lá do nosso sonho, mas infelizmente, né, mais uma vez, não deu. Acho que eu só consegui gravar um de lá. Não, consegui gravar 2 episódios de lá. Os outros eu não consegui, tive que gravar aqui de casa. Mas não tem problema nenhum. Eu tô gravando aqui no meu cenário, que vocês estão vendo, né? O cenário improvisado, aqui tem minhas plantinhas, aqui tem o nosso novo trabalho. E bora lá. É uma planta, eu pelo menos acho, relativamente fácil de cuidar. E é o que a pesquisa me mostrou, que ela é uma planta relativamente fácil de cuidar mesmo, gente. Ela tem alguns cuidados, mas é fácil de cuidar. Tô com meu caderninho aqui, tá, gente? O solo. Aprendi por experiência própria. O coleus, ele precisa de um solo úmido, mas não encharcado. Eu costumava colocar muita água e aí apodrecia meus coleus. Depois ficou sem água, mas aí não foi culpa minha, foi porque eu não estava conseguindo ir lá e aí começou a não chover e aí eu perdi meus coleus também. Quem acompanhou nosso canal desde o começo sabe que eu cheguei a ter quase 40 tipos de coleus, quase 30 tipos de coleus. 20 e pouquinhos, quase 30 tipos de coleus, mas aí depois acabou uma praga de cochinilha, acabando com alguns dos meus coleus. E a falta de água também acabou com alguns dos meus coleus. Gente, desculpa o barulho, né? Porque eu tô gravando em casa e eu moro em prédio, então o pessoal tá passando aqui na escada, na porta aqui atrás, né? Aí acaba atrapalhando, tá? E o solo tem que estar bem drenado, gente, porque mesmo que seja um tempo chuvoso, se a terra ficar encharcada, o coleus não gosta, ele apodrece totalmente. Ele é igual uma suculenta. Ele gosta de água, mas também não gosta de água em excesso. E tem que estar rico em matéria orgânica, que é o que eu sempre falo para vocês. Aquelas folhinhas que caem da árvore, deixa ficar lá no meio do jardim, deixa apodrecer, né? Faz a limpeza das ervas daninhas, mas deixa as folhinhas lá para apodrecer, porque eles gostam de matéria orgânica, gente. Rico em matéria orgânica ou humus de minhoca, que também é maravilhoso para eles. E lá na onde eu plantei os meus coleus tem muita minhoca. Tem uma parte lá do nosso terreno que tem muita minhoca. E as plantas amam. O pH, para quem, né, consegue fazer, né, fazer a verificação do solo, né? Não é todo mundo que consegue pagar para fazer o pH para plantar essa plantinha, que é uma plantinha muito fácil de pegar, mas que fica linda se você for fazer um jardim, porque ela é muito colorida. Tem que estar entre 6 ou 7 o pH, que é onde ele se dá melhor. Mas é de verdade, gente, eu nunca fiz, né, o estudo do solo lá, mas em todos os lugares que eu tentei plantar, o colheita se deu muito bem. Então, eu creio que o solo lá deve estar aqui no meio desse entre 6 e 7 aqui, porque ele se deu muito bem. A rega, ela deve ser sempre que o solo estiver levemente seco. Você não pode deixar secar totalmente, porque ela fica estiolada, tá, gente? Ela cresce, fica sem folha na parte de baixo, fica igualzinho uma suculenta. Ela começa a crescer desenfreada e embaixo não tem folha nenhuma, fica a coisa mais feia do mundo. Mas se você colocar água direitinho, ó como ela fica bonita, ó, as folhinhas novas. Essa aqui tá pedindo para ir pro solo, ó. Vocês ir lá plantar ela. Você tem que evitar molhar as folhas, porque o coleus não gosta. Óbvio, chuva, mas quando você vai molhar, você vai fazer a sua irrigação mecânica,
Prefira sempre molhar só o solo onde o coleus esteja, tá? Não molhar as folhinhas dele. E deixar o solo secar, né? Deixar o solo ficar bem sequinho, não deixar o solo secar, desculpa, não deixar o solo secar entre uma rega e outra. Começou a secar, você já vem com a próxima rega, que é para ele não. Geralmente, quem tem N em jardim vai fazer como a gente faz, né? Todos os dias você vai lá e molha o seu jardim. Se tem ele aqui nos vasos, todo dia você vem e molha o seu vaso, né? Que aí dá tempo de dar aquela secadinha na parte de cima da terra, mas a parte de baixo ainda tá molhada e aí fica tudo certo para ele. Durante o tempo quente, né, que seria a primavera-verão, você tem que aumentar a rega, tá? Porque não pode deixar secar, porque senão você acaba perdendo mesmo o seu coleus, porque ele não gosta de ficar sem água. Ele não gosta de ficar encharcado, mas também não gosta de ficar sem água, tá? Adubação. Usar adubo líquido, eu gosto muito de usar o NPK neles, tá? NPK 10-10-10. A cada 2 semanas durante a primavera e o verão, tá bom? Inverno não é legal ficar adubando, não, porque ela entra numa dormênciazinha, a planta, né? Mas aí você coloca a adubação um pouquinho mais. A cada 2 semanas, cada 3 semanas no inverno, tá? Outono e inverno. Usar a adubação orgânica a cada 2 meses, como humus de minhoca, esterco ou o bocache, que também é um ótimo adubo esse bocache, gente. Eu tô para comprar lá pro nosso recanto. Usar adubação mineral mensal, que é o NPK 10-10-10, que é o que eu costumo fazer nessas aqui de casa e nas que eu tenho lá no nosso recanto. A cada 1 mês eu vou lá com o NPK. Lá a gente usa o granulado. Aqui em casa eu costumo usar o líquido. O meu tá aqui. Pera, vou pegar pra vocês verem. Ó, pessoal, que é da Jimmy, tá? Igual o que eu mostrei pra vocês das suculentas. Eu gosto muito desse da Jimmy. É o NPK 10-10-10. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. NPK 10-10-10, tá? Dá super certo. As plantas ficam muito bem, tá? A iluminação. A iluminação, ela pode ser cultivado à meia sombra, tranquilamente. Porém, você tem que garantir pelo menos umas 4 horinhas de sol para elas, né, na meia sombra, porque ela gosta de sol, essa planta, né? Ela pode tolerar uma variedade de condições de luz e de sombra parcial ou sol pleno, entendeu? Ele gosta muito do sol pleno. Porém, se você tiver ela, por exemplo, numa varanda, né, que pegue uma parte do sol, 4 horinhas para ela tá bom. Ela não, ela vai estar na claridade, né? E ela gosta bastante de ficar em lugar aberto, né? Que ela tenha bastante iluminação, tá bom? Pragas e doenças, perdi muitos. Quem me acompanha sabe que até vontade de chorar já me deu de perder. Tava com uma coleção maravilhosa e perdi muita planta. E planta que eu não consigo achar. Pode ser propensa a pragas e doenças como coxinilhas e pulgões. Muita coxinilha no meu Deus, gente. Principalmente coxinilha de raiz. A gente deve manter o ambiente limpo e bem ventilado. Isso aqui é mais para quem tem ela em casa, né? Que tem que estar sempre limpinho ali onde ela estiver e ela ter uma boa ventilação, né? Porque quando você planta num jardim, você tem que cuidar só mesmo das ervas daninhas. Aqui, ó, por exemplo, aqui tem erva daninha, tá vendo? Aí você tem que tirar essas ervas daninhas, ó. Deve também se inspecionar regularmente as folhas em busca dos sinais, né, da cochinilha e dos pulgões. Aqui, essa daqui eu comprei, gente. Então ela tá limpinha, mas nas minhas lá eu sempre faço a verificação. Essa daqui, ó, é das minhas. Ela não tá, não. Mas lá eu sempre faço essa verificação, porque sempre tem cochinilha. E aí você vai fazer lá a limpezinha para você poder tratar essa cochinilha, tá? Essa planta, ela apresenta coloração variada, gente. Quem não acompanha, vai lá ver para vocês verem como é que é o meu jardinzinho. Eu vou deixar um takezinho no final para vocês. Foi meu marido que gravou, então ele não conseguiu pegar todas de frente, assim, sabe? Que ia ficar muito mais bonito o take, mas deu pra ver que eu tenho bastante coloração delas lá.
Ela tem uma coloração, gente, que é a coisa mais linda, muito misturada, muito variada. A folhagem delas, ó, você tá vendo? É um tipo de folha e essa aqui, ó, é um tipo totalmente diferente. Ela tem folhagem enorme. Tinha uma lá que a cochinilha matou. A folha dela era desse tamanho, gente, desse tamanho assim. E tem umas que a folhinha é desse tamanho, que é a coisa mais linda. E a coloração, quando ela pega sol, nossa, é a coisa mais linda, gente. Coisa mais linda. De verdade, eu sou apaixonada por coleus por isso. Eu tô procurando, que eu ainda não achei, um coleus que meu marido me deu quando a gente começou o nosso casamento, né? Bem lá no começo do nosso casamento. Ele sempre trazia coleus para mim, onde ele passava, ele via, ele pegava uma mudia de coleus para mim, para o meu jardim, que eu estava montando, né, na nossa primeira casa. E aí ele me deu esse coleus, que ele era um verde que é a coisa mais linda. E eu já procurei, eu não acho esse coleus, gente. Já fui no Garden e eu não acho. Procuro esse coleus. Ele é totalmente verde, mas é um verde diferente, sabe? E eu não consegui achar. Eu tenho vários parecidos com ele, mas esse eu ainda não consegui achar, mas eu vou. Como eu estava falando da coloração, ela é muito boa para você colocar num jardim, para você fazer um paisagismo. Você vai colocar aquela planta, né? Que tem bastante verde, e aí você joga um coleus desse aqui no meio, dá um destaque, e assim, ó, essa daqui ela não tá pegando sol direto, gente. Aí a cor dela fica assim, ó, mais apagadinha, tá vendo, ó? Mais apagadinha. Mas se você põe ela no sol, ela pegando as 4 horinhas de sol que ela tem que pegar, ela explode de cor. Ela fica viva, sabe? Ficam cores vivas, fica a coisa mais linda. Essa daqui também, gente, ela não tá pegando sol. Mas se você colocar ela para pegar sol, esse roxo aqui fica a coisa mais linda, sabe? De verdade. Eu recomendo muito você ter um coleus, quem não tem, porque é a coisa mais linda. Ele dá uma diferença no meio das suas plantas. Muito lindo mesmo, tá? De estimação, mas não para. Não. Ah, sim. Ele cresce mais ou menos 60 centímetros, né? Tem plantinhas que são menores e tem plantinhas que são maiores, né? Mas geralmente ele chega a 60 centímetros. Tem, como eu expliquei, várias variações de folha, gente. Tem os coleus que são mini, que eles são a folhinha bem pequenininha, e tem o coleu gigante, que tem uma folha enorme, a coisa mais linda do mundo, tá? Então, assim, é uma variação maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, gente, porque de verdade, sou apaixonada por coleus. Então, vamos lá. Porém, para quem vai ter essa planta em casa, ela é também uma planta que ela é tóxica para animais domésticos, gatos, cachorros, né? É a mesma coisa de das suculentas, colher de bronze, ela é venenosa para animais domésticos. A mesma coisa, tá, gente? Ela causa náusea, ela deixa a pessoa com letargia, ela vai causar vômito, diarreia, e se for ingerida em quantidade excessiva, pode vir a acarretar problemas maiores para o animal. Não é venenosa para gente, não é tóxica para gente, mas para o seu animal doméstico é. Então, quem for optar por ter, né, essa planta no jardim, tem que optar por colocar num local onde o seu animal não vai ter acesso, tá? Pra gente evitar qualquer tipo de problema com o animalzinho, né? A gente vai gostar de planta, mas a gente tem que gostar do animalzinho também, né? Então, ou você não tem animalzinho, ou tem que tomar cuidado do seu animalzinho não chegar próximo, tá bom? Essa planta, gente, ela pode ser multiplicada por semente, que eu nunca fiz, tá? Nunca comprei semente de coleus. Na verdade, eu nunca nem vi a semente do coleus, por quê? Quando o coleus dá a florzinha dele, eu costumo tirar, porque senão leva muita energia da planta para manter aquela florzinha, que é uma florzinha, para mim, muito feia, né? É um pendãozinho que não é muito bonitinho, não tem nenhum atrativo. O atrativo da planta é isso aqui, ó. Essa folhagem. Essa folhagem aqui é o atrativo da planta. Então, geralmente, quem tem seus coleus costuma fazer isso. Quando ela dá a florzinha, a gente já tira aquele pendãozinho para não perder essa coloração, porque senão as folhas ficam bem mirradas, gente. Fica bem mirradinha
por conta da energia que ela gasta para manter aquela florzinha. Então, assim, nunca fiz por semente, tá? Por folha, você pode arrancar uma folhinha dessa aqui e ela vai enraizar. E você pode fazer também pelo galinho. Você tirar um galho, né? Porque você vê aqui, ó. Aqui é um galho, aqui é um galho, ó, aqui é um galinho. Cada desses aqui, ó, é um galinho, tá vendo? Um galinho aqui, um galinho aqui. Você pode tirar um galinho desse, você pode tirar uma folha também, que dá certo. Ou você pode tirar um ramo, porque você tem várias. E aí, quando você for lá soltar ela do chão para você ver, você vai ver que tem um raminho ali a mais. Porque ela costuma fazer uma toceira da planta, né? Ela não faz uma plantinha só, ela faz uma toceira ali. Então, quando você vai tirar ela ali para mudar de vaso, de lugar ali, você vai ver que são várias, você consegue fazer uma mudinha dali também, tá? E pela raiz também. A planta tá lá feinha, tá toda. Corta a planta, pega a raiz dela, coloca no outro lugar, vai brotar. Você vai ver que dá certo. Essa aqui, gente, é um galho que quebrou. Lá da minha planta, que é uma planta dessa maior. E aí o galho quebrou. Aí eu cortei assim, ó. Deixei aqui na água. Você pode deixar ela na água e esperar que ela vai enraizar. Depois que ela enraizar, você planta. Como você pode plantar ela assim, que ela vai crescer a raiz lá na terra também. Tem gente que prefere deixar ela enraizar na água e tem gente que prefere plantar ela de vez. Eu vou plantar. A minha, eu tô com um vasinho ali, vou plantar ela. Esperar ela ficar bonitinha e aí eu levo ela pra lá. Mas lá eu tenho a planta mãe, que é uma planta bem maior. E o coleus, gente, geralmente você planta. No meu caso, eu descobri assim, mas depois eu fui pesquisar e eu vi. Essa plantinha aqui, se eu plantar ela é uma espécie, que eu creio que ela já é uma espécie misturada. E eu plantar essa daqui junto, depois nessa plantinha aqui, vai nascer uma variação dessa daqui. E nessa daqui, vai nascer uma variação nessa. Por que eu tô falando para vocês que eu descobri por conta própria? Essa planta aqui é essa daqui, ó. Deixa eu ver, aqui. É essa daqui, ó. Borda verde e o meio dela é roxo. Porém, eu plantei uma do lado dela que é parecida com essa, só que a borda é essa mesma aqui. Aí nasceu essa aqui, ó. Verde em volta, borda roxa e dentro da borda roxa, rosa. Deixa eu pegar ela aqui para mostrar para vocês. Ó. O roxo bem fraquinho. Deixa eu ver se tem. Ó, aqui dá pra ver melhor. Ó, o roxo, verde, o roxo e essa bordinha rosa. Essa bordinha rosa é de uma outra planta que é verde e rosa no meio, quase igual essa, só que com a mesma folha dessa, que eu plantei do lado. E aí elas se misturaram e formaram um novo coleus. E aí na mesma planta nasce dois tipos de coleus. O mesmo galho ali, tem um galho pra cá todo roxo, tem um galho pra cá que é roxo, rosa. E eu achei o máximo. E depois eu fui pesquisar e eu vi que ele cruza mesmo. Ele ali, um plantando do lado do outro, eles vão cruzando a espécie e vai formando nova planta. Eu achei o máximo. E aí eu já era apaixonada por coleus, agora eu tô mais apaixonada ainda. Então, pessoal, esse foi o nosso papo de planta de hoje. Tô falando demais porque é coleus. Ainda falei pro meu marido, ele que me deu a ideia de falar do coleus. Não quero falar de coleus, porque eu não vou parar de falar. Eu amo coleus e eu vou querer ficar falando a tarde inteira de coleus. Então, vou me estender mais não, tá? Bora lá. Vou plantar minha plantinha aqui, vou dar ela para um vasinho bem bonitinho que eu tenho ali. E é isso, tá, pessoal? Espero que tenha ajudado quem gosta de coleus, quem quer começar a sua plantação de coleus, tá bom? É uma planta muito linda, muito variada, tem muitas variações, tá? E eu espero que vocês gostem, que vocês queiram fazer uma plantaçãozinha de coleus aí. E eu espero que quem vê meu vídeo até o final deixe para mim a sugestão que a gente vem falando já em alguns vídeos, tá? Se quiser sugerir uma planta pra gente falar, só falar aí que a gente vai ver se a gente tem, se a gente não tiver, a gente vai tentar comprar, se a gente não comprar, a gente pega a imagem e a gente pesquisa e vai falar sobre a planta, tá bom? Curte, comenta, compartilha aí, pessoal. E ó, vocês estão vendo aqui atrás, é o tema do meu próximo vídeo. Tchau, pessoal!